Aí, diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Só esse versículo, vou pegar alguns versículos, algumas palavras nos versículos seguintes, no contexto imediato do texto que nós lemos. Podeis assentar, louvado seja Deus. A Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é soprar para dentro. Foi o que Deus fez, soprando na mente, dentro do coração de quem escreveu, e eles transcreveram o que nós temos na nossa frente hoje. E alguns versículos, algumas passagens, a gente lendo, os homens do passado lendo, impactam a vida deles. Por exemplo, Martinho Lutero leu aquela passagem de Romanos capítulo 2, se não estiver enganado, aqui do texto diz: o justo viverá pela fé. Aquilo impactou a vida dele e ele se converteu de verdade. Ele era um religioso bastante dedicado, mas ainda a palavra não tinha penetrado no seu coração. Mas quando ele leu esse texto, o justo viverá pela fé, a vida dele foi transformada. No ano de 400 e pouco, havia um homem na cidade de Roma, louvado seja Deus, por nome de Agostinho, formado em filosofia, um intelectual da época. Tinha uma mãe por nome de Débora. A sua mãe era uma crente fiel, fervorosa na oração. Agostinho era um homem bastante intelectual, gostava muito de ler a Bíblia, de meditar, mas ainda não tinha uma conversão verdadeira, pois gozava muito da sua riqueza e era um homem meio libertino, chegou até a ter uma filha com uma das suas amantes. E aí a história diz que Agostinho, quando leu esse versículo: digo isto, vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Quando ele leu esse texto no quintal da sua casa, em uma choupana onde tinha uma Bíblia aberta, a vida dele mudou através da leitura desse texto. E Agostinho abandonou todas as coisas. Hoje na teologia, no seminário, no Brasil, no mundo inteiro, o nome dele é mencionado, Santo Agostinho. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. É porque eram chamados de santos, pais da igreja. Santo Agostinho escreveu vários livros de teologia tratando da fé, da salvação. Santo Agostinho leu, um dos grandes teólogos, pai da igreja, uma grande relevância dos seus escritos para a formação nas escolas teológicas do Brasil, do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária. Ele escreve essa carta por volta do ano 64, 65 da era cristã. E segundo o historiador, ele disse, eu concordo quase que plenamente, que quem levou essa carta à cidade de Roma para os crentes esses que era convertido, saiu do Pentecoste lá em Roma, lá em Jerusalém, foi para Roma, se converteram lá os judeus do Pentecoste, e depois se converteu mais romanos, a igreja estava em Roma. E Paulo então escreve a cidade de Roma, e a história diz que quem levou essa carta aos irmãos em Roma foi Febe. Por isso que ele escreve no capítulo 14, recomendo, pois, Febe, a nossa irmã que serve na igreja que está em Sancreia. Ele cita o nome dela e ela também é a portadora de entregar a carta nas mãos da igreja que está em Roma. A carta diz assim, carta aos romanos. Paulo nunca escreveu aos romanos, ele escreve a igreja que está em Roma. Haja visto que os romanos não queriam nem saber de Cristo. E Paulo vai escrever a carta, louvado seja Deus, tratando de alguns assuntos da justificação pela fé. Ele vai tratar também de que a igreja apoia ele na sua viagem missionária, louvado seja Deus, na região da Espanha. Ele vai escrever alguns assuntos interessantes na sua carta. Haja visto que Paulo vai pegar o contexto em que estava vivendo a igreja na cidade de Roma naquela época. O imperador era Nero e ele reivindicava a adoração para si próprio. A promiscuidade era em praça pública na época.
louvado seja o nome do Senhor. A prostituição, a libertinagem era em praça pública, à noite, à meia-noite. Não tinha limite para as coisas que profanava e desagradava e ia de encontro àquilo que Deus queria para aquele que Ele criou, a sua imagem e semelhança. A igreja vivia nesse contexto em Roma, por isso que Paulo vai escrever aos Romanos, tratando de alguns assuntos, principalmente nesse aqui, louvado seja Deus, quando ele diz, digo isto a vós outros, ele está dizendo a urgência para que a igreja volte para alguns assuntos no sentido de desviar, de viver, de praticar e de abandonar algumas práticas em que alguns crentes estavam sendo influenciados pelo sistema romano naquela época e pela promiscuidade em praça pública. Paulo vai escrever, olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, ele diz assim, rogo, pois, irmãos, a igreja de Roma, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. A palavra sacrifício aqui é a mesma da antiga aliança em que o animal era sacrificado, vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz assim, e não vos conformei com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. A palavra de não vos conformeis aqui no original dá a ideia diz, não entra na forma, não deixam ser moldado, não deixa ser polido por o sistema que está em Roma. Vocês é diferente, vocês caminham diferente, fala diferente, louva a Deus, então não deixa o sistema em que está ao redor de vocês ser influenciado, louvado seja Deus. Quantos estão aqui nesta noite e o mundo não vos molda e vocês vivem para a glória de Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Esse era o contexto daquela época. A cidade de Roma, rica, as atenções todas eram para o Império Romano, haja visto que era a capital e dominava o mundo. E aí, se você pegar o contexto da promiscuidade, o imperador reivindicando adoração para si, ele no centro de todas as coisas, havia o Senado romano que dava apoio ao imperador. Hoje nós temos aqui o Senado e a Câmara, lá só havia o Senado, mas os senadores que davam apoio, todos eles também eram envolvidos com suborno, com desvio de dinheiro e com todo tipo de coisa que não prestava, louvado seja Deus. Aí, se você pegar o contexto daquela época em que Paulo escreve a carta e traz para os dias atuais. Se olha pela nossa classe política do nosso Brasil ao redor do mundo, mas vamos tratar do nosso Brasil. Eu não vou dizer aqui esquerda, direita, centro, não. Olha para a nossa classe política, se não está mais ou menos o que estava acontecendo no Império Romano, em que Paulo vai escrever a sua carta, por volta do ano 64. A libertinagem e a promiscuidade era em praça pública. E hoje não está diferente, você não vê o carnaval. Hoje as pessoas não estão andando na rua de qualquer forma. A internet é aberta em praça pública e as pessoas estão vendo aquilo que não presta e mostrando até para os outros dentro dos ônibus, dentro dos metrô. O desvio de dinheiro público naquela época também era grande. E se você pegar hoje o contexto que nós estamos vivendo hoje, não é a mesma coisa? E Paulo vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, digo isto que conheceis o tempo. Ele diz, observa, fica atento, não durma. Não, quem dorme demais fica preguiçoso. Quem dorme demais perde a noção do tempo. Quem dorme demais não vê as coisas passarem. A igreja em Roma estava sendo influenciada e ela estava vivendo na inércia, descuidada com aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e ela estava sendo influenciada pelo sistema daquela época, louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para o contexto de hoje, para os nossos dias, Paulo também, e a palavra de Deus está nos despertando para que nós tenhamos uma vida santa, pura, pautada na palavra de Deus e
e observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, sem se envolver com aquilo que não agrada a Deus. Se você concorda, você pode dar um glória a Deus bem forte nesta noite. Digo isto, ou seja, preste atenção no que eu vou dizer, a sequência do texto, o contexto imediato do texto que nós lemos. Que conheceis o tempo, ou seja, observe o sistema, observe o mundo, a organização em que vocês estão vivendo e que vocês estão submissos a ela. Paulo está dizendo isso, louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo, olha, o imperador quer adoração, os poderosos querem reivindicação e adoração, os deuses em Roma é grande, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas a nossa salvação, ela está mais perto do que quando nós aceitamos a Jesus. É o que ele estava dizendo, louvado seja Deus. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É o que Paulo está dizendo aqui no contexto desse texto, nas entrelinhas do texto. Nós fomos salvos quando eu e você levantamos a mão aqui na igreja ou lá no culto familiar e aceitamos a Jesus. O Espírito Santo entrou na sua vida, na sua mente, e você sentiu o impacto da presença dele na sua vida. Você passou a observar a palavra de Deus. Você foi salvo imediatamente. Pertence à igreja, o reino das trevas lhe perdeu e você foi enxertado na família celestial, dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo salvos porque nós estamos no processo de santificação. É o que o Paulo está dizendo. Olha, vocês foram salvos, a igreja aí está uma benção, mas não se esqueça que nós estamos num processo de santificação paulatinamente. Então não se envolva com o sistema. Não deixa o sistema, não deixa a mídia, não deixa as novelas, não deixa os telejornais, eu estou conjecturando, não deixa aquilo que você assista todos os dias impactar a sua mente. Haja visto que é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo de Jesus que tem que impactar a minha vida e a sua vida. O pastor disse aqui no domingo e disse que não duvide, porque tem muitos irmãos aqui que não vêm na igreja porque foi assistir o jogo do Flamengo, mas não sei de quem. Aí o pastor falou assim, mas não é aqui na nossa igreja não. Mas aí você está achando que não tem não, mano? Tem obreiro, irmão, que reteté para lá para cá e pega o microfone, mas se jogar o Atlético, mas o Goiás, ele não vem na igreja não. Se jogar o Corinthians, mas o Flamengo, não, eu tenho que assistir. E depois eu pego o culto que o pastor vai filmar lá. Então, irmão, que cristianismo é esse? Paulo está dizendo, viva um cristianismo verdadeiro. Não deixa ser influenciado por essa mídia, por essas coisas que não agradam, porque a qualquer hora a redenção está chegando. Deraramante inama shurimikantaраmanayas. Sono, eu já disse aqui, quem dorme muito, fica preguiçoso. Vai à alta noite e vem, versículo 12, vai à alta noite e vem chegando o dia. Paulo está dizendo para a igreja e para nós, a palavra de Deus diz, que nós não somos das trevas. Nós já passamos por lá, nós já sabemos mais ou menos como que é lá, no mundo da bebida, das drogas, da contenda, da divisão, da briga, do fuxico, do mexerico, de tudo que não presta. Paulo está dizendo, saia das trevas, não deixa ser envolvido com o mundo das trevas, com o sistema, anda agora na luz, porque vocês foram chamados por aquele que é o dono da luz e que contém a luz. Quantos estão andando na luz? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Aleluias. Deixamos, pois, as obras das trevas. Revistamo-nos das armaduras da luz.
É por isso que o crente tem que ser observador, irmão. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Eu não assisto muito televisão hoje, mas eu nem sei se tem, já disse aqui, vou repetir, eu nem sei se tem Rede Globo mais no Brasil. Acho que tem, né? Acho que tem. Não assisto mais. Pego algumas enquetes, alguns jornais de alguma coisa, alguns vídeos, só para mim se informar do mundo lá fora e no Brasil. Não perco tempo em assistir essas porcarias mais. Aleluia. Aqui, ó. Tempo que eu tiver, eu vou ler a Bíblia, vou meditar, louvado seja Deus. Esse aqui é o bom, louvado seja o nome do Senhor. Também não estou condenando quem fica lá assistindo, não, irmão. Não. Eu estou falando que para mim não vale a pena, louvado seja Deus. Vai alta noite, vou repetir, e vem chegando o dia, deixemos-nos, pois, as obras das trevas, e revestimos-nos das armas da luz. Revestir é vestir de novo. É colocar uma outra vestimenta por cima dessa, louvado seja o nome do Senhor. O dia que você aceitou Jesus e deixou o mundo das trevas, o Senhor Deus, através do Espírito Santo dele, vestiu você da graça, da misericórdia, do perdão dele. Mas todos os dias, eu e você, obreiro na casa do Senhor, temos que nos revestir de novo. De que forma? Palavra, oração, jejum, comunhão com aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todos os dias você vai se revestindo daquele que te chamou da graça, do poder e da unção de Deus. Por isso que Paulo deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Aí o dia que a trombeta soar, o diabo vai ficar só chupando o dedo. E você vai dar um adeus a essa terra. Porque se você se revestir... Olha, veja o que Paulo... Revesti-vos. Paulo está dizendo... Tem atitude. A roupa está aí. A vestimenta está disponível. Está arrumadinha, passadinha. É você que deve colocar ela. Está aqui a palavra, está a presença do Espírito Santo, está a oração, está o jejum. É você que tem que entrar debaixo da graça, para que a unção, a graça de Deus e o poder dele revista você, a mente, o seu intelecto, o seu coração. Aí quando você vê toda essa bagunça ao redor, na política, no mundo, nas novelas, no jogo, nessas coisas que não agradam a Deus, você diz: eu estou cheio da graça, eu estou cheio da unção. Quem quiser assistir, quem quiser ir para o carnaval, quem quiser ver a novela, quem quiser ver essas coisas que não agradam, eu estou revestido da presença dele. Os crentes em Roma iam para a igreja era muito perseguida, então eles cortavam volta daquelas praças ou daquelas ruas onde a libertinagem era em praça pública. Saia fora, irmão, das coisas que não agradam a Deus. Corta a volta, irmão, porque Deus está te esperando a qualquer hora e Ele vai te chamar para você entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, já vou terminar. Andemos, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Nós não somos da treva, nós somos dos dias. Ou seja, nós temos a luz, mas andar aqui significa praticidade de vida, prática cristã dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, ou louvados, viajando, passeando, indo lá para a Serra da Mesa, pescar o tucunaré lá. É praticidade de vida aonde você estiver. É as pessoas verem a luz de Cristo, o Evangelho penetrado, enxertado na sua mente, e a pessoa vai dizer: é diferente, ela é diferente, ele é diferente, o cabelo dela é diferente, olha, a voz dela é diferente, não fala bonito, mas a voz dele tem uma coisa de transmite vida, transmite paz. Louvado seja o nome do Senhor. Praticidade de vida. Eu me converti há uns 28 anos atrás, e de primeiro, até estava falando com o pastor Joaquim, de primeiro a gente ia passando na rua: ei, você é crente, irmã?
Sou crente. Vem cá, vem orar pelo meu filho, que ele está endemoniado. Ei, você é crente, irmão? Sou crente. Vem orar para minha filha, que ela não está bem. Sempre acontecia isso. Andar na luz. Porque a hora que as trevas se manifestar, você vai ser chamado para que a luz que está em você dissipa as trevas que está na vida das pessoas. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Eu me converti em 1995. Natal. Rapaz, e com 3 meses eu fui batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, aqui na beira desse córrego, aqui bem embaixo aqui, ó. E aquela cheia da graça, cheia da unção. E, irmão, eu saía, e na hora do almoço, trabalhava na Madre Massa, na hora do almoço eu saía correndo, almoçava lá, e saía correndo e tirava meia hora para ler a Bíblia em casa. E voltava para o trabalho. Até hoje, está uma preguiça danada. Apontar o dedo para a gente mesmo, né? Aí a vizinha chamou, orar pelo meu filho, que ele está endemoniado. E falei, ixi, mas eu tenho só uns 3, 4 meses de crente, será que vai, né? Está cheio da graça, estava andando no Espírito, né? Aí cheguei e comecei a orar, e o demônio está lá, aí o demônio falou para mim assim, eu não saio daqui, eu que mando aqui, e eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu falei para ele, também não sai daqui. Se você não sai, eu também não saio. Sentei na cadeira e peguei uma harpa cristã e comecei a cantar os hinos da harpa sem saber cantar. E fui cantando. Aí o diabo disse, aqui para mim não dá não, eu vou sair. Aí eu fiquei lá, louvando e bendizendo a Deus. Aleluia! Deraramante, o Imanacho, me canta. Ei, irmão, não tinha conhecimento. Não tem conhecimento não, irmão. Simples como hoje eu sou simples. Mas tinha revertimento da graça de Deus na minha vida. Não sei de onde veio a palavra que eu disse para ele. Se você não sai, eu também não saio. E sentei na cadeira e comecei a louvar a Deus. Aí o diabo disse, ixi, aqui não dá para mim mais não, vou sair. Foi embora. Amém? Vou terminar. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. Aí Paulo vai, por isso que Paulo, digo isto, olha o contexto, depois do texto que nós lembramos. Ele vai citar algumas exigências, algumas práticas e abandonos de algumas práticas que alguns crentes estavam abandonando e estavam esfriando na fé. Por isso que ele disse, despertai-vos do sono. Porque tinha muitos que tinha até conhecimento bíblico, ou até não tinha abandonado a fé, mas já estava em cima do muro. Diz, desperta do sono. Desse jeito aí vai acabar caindo, vai acabar dormir e fazer igual eu tico. Aí, de repente, não tem um Paulo lá, né? O negócio complica. E não em orgias, bebedices, nem impudices, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Irmão, não vou nem citar aqui não, mas os irmãos, guarde isso aí, irmão. Dissoluções, contendas, ciúme. Nossa, tinha esse negócio lá na igreja, irmão. Estava acontecendo. Por quê? Porque tinha muitos dormindo, tinha muitos negligentes em frequentar a escola dominical, muitos negligentes em frequentar o culto de ensino, muitos negligentes só pegavam a Bíblia no dia que ia para o culto, muitos só abriam a Bíblia, louvado seja Deus, o dia que o pastor pedia, vamos ler o versículo tal, estava muita gente dormindo, irmão. Você sabia que a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, ela é conhecida como o fogo, o reteté, o Pentecoste, mas segundo o estudioso, diz que o assembleiano é o mais ruim para ler Bíblia. Não é ler não, é estudar. Lê todo ano. É estudar a Bíblia. O presbiteriano lê Bíblia, mas lê mesmo. O batista lê Bíblia. E nós nos gabamos de cheio do Espírito Santo e revelação. Mas Bíblia mesmo. Aí chega o testemunho de Jeová, chega outros aí. Né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus, versículo 14. E nada disponhais
para a carne no tocante às suas consciências. Paulo está dizendo, não deixa a carne dominar vocês, não. Não deixa a carne sobrepujar a presença do Espírito Santo na vida de vocês. A carne aqui é a natureza humana, irmão. Por isso que eu disse, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. 3 processos. Fomos salvos de converter. Estamos sendo salvos, santificação, todo dia, Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, e seremos salvos no dia que a trombeta soar. E a igreja será arrebatada no abrir e fechar de... Aí é a salvação definitiva e absoluta. E aí, adeus, essa terra, louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse, não deixa a carne, não deixa a natureza humana dominar vocês. Subjuga ela, domine ela, imprensa ela, pise em riba dela. De que forma? Culto de oração, oração em casa, Bíblia, jejum, consagração, meditação e domínio da língua e da natureza humana, irmão. Aí eu sou leitor da Bíblia, gosto muito, mas também não domino a minha natureza, a minha língua, os meus pensamentos, não domino as coisas que desagradam a Deus. Sou nervoso, sou colérico, qualquer coisa, não pise no meu calo não, que eu sou nervoso e eu nasci assim e vou morrer assim. Ei, eu nasci assim, mas Jesus está transformando, porque eu estou num processo de santificação. E tem hora que você dá vontade de falar algumas coisas mesmo, né? Transferir ele para uma outra rota escolar, os irmãos sabem que eu mexo aqui pertinho. Ah, mas me deu a vontade de falar umas coisas. Eu falei, deixa para lá, vou fazer, porque a gente, né, irmã Dilma, é servidor, né? E tá bom demais. Glória a Deus, tá bom demais. Aleluia, vou continuar trabalhando, dando o meu testemunho como crente. Aleluia, porque no dia que eu entrei naquele emprego, lá na Secretaria de Educação, na Prefeitura de Goiânia, uma supervisora, a chefe disse, senhor Adão, o senhor faz o quê? O senhor é cristão? Eu disse, eu sou crente da Assembleia de Deus. Ela falou, muito bom, senhor Adão, porque aqui nós precisamos de pessoas honestas, verdadeiras, porque nós temos aqui cerca de 7 a 8 a 10 transporte escolar, nós precisamos de pastores e homens de determinação e de fé para colocar, porque transporta as crianças. Não, eu transporto. Graças a Deus, já tem uns 13 anos que não ando nessa rua de Goiânia, só transportando as crianças. E ela disse para mim, vamos ficar de pé, e ela disse para mim uma coisa, já disse aqui na igreja, senhor Adão, outra coisa que eu vou lá falar para o senhor vai ver muitas coisas, mas faz de conta que o senhor não viu, e se o senhor ouviu, deixa eu entrar aqui e entra por lá, fica tranquilo, porque eu também sirvo a Deus, eu também tenho princípio cristão. Eu falei, então nós estamos juntos, vamos caminhar juntos, e vamos trabalhar e servir a população, ao cidadão com honra. E aí eu tenho, com todo, me permito dizer aqui, pastor, eu tenho 16 anos de prefeitura para 17 anos. Nunca entreguei um atestado e nunca matei um dia de serviço. Nunca. Não tenho um atestado sequer. O dia que precisar eu vou entregar. Nunca matei um dia de serviço. Então eu vou continuar sendo luz e me revestindo do poder de Deus nesse ambiente de trabalho até o dia que o Senhor me chamar. Amém? Você quer orar comigo? Louvado seja Deus. Leia o texto, leia o título dessa campanha, leia a carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Paulo escreveu 13 cartas, cartas pastorais, cartas doutrinárias e maravilhosa. A carta aos Romanos é uma carta peculiar, como as demais. Amém? Tem alguém que quer receber uma oração específica? Você está fraco na fé, você está assim pensando, será que eu dou conta? Quiser vir cá à frente? Ou quiser levantar sua mão daí, não tem problema. Pode vir cá, se você quiser. Louvado seja. Oi? Seu pai? Fica aí representando ele. Fica lá representando a Elza. Aleluia.